Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Soares e hoje nós temos mais um vídeo do quadro Hábitos de Leitora, que eu gosto tanto por aqui, espero que você também. O tema de hoje é Minhas Coleções de Livros. Vamos lá! Bem, pessoal, ter uma biblioteca particular, uma biblioteca em casa, significa basicamente colecionar livros. Tanto é assim que no primeiro vídeo deste quadro, né, do hábito de leitura, eu falei sobre como eu comecei a colecionar livros, como eu comecei minha coleção de livros. Mas dentro desta grande coleção, a gente pode ou não colecionar livros de alguns autores ou de alguma editora, enfim, tem vários tipos de coleções de livro, vários jeitos de colecionar livros, então é sobre isso que eu quero falar com você hoje e eu já quero saber, me deixa aí nos comentários se você tem coleções de livros, quais são os livros que você coleciona, como que você se interessa e por que se interessa por esse tipo ou aquele outro tipo de coleção, enfim, vamos conversar sobre isso. Então eu venho aqui hoje apresentar para vocês, como sempre, as minhas coleções, a minha experiência, né, como leitora. Então vamos lá, começar do começo. Eu tenho coleções diversas de livros aqui e a maior parte dessas coleções são por causa dos escritores ou das escritoras que eu coleciono. Eu não tenho muito costume de colecionar livros por editoras, com algumas exceções que eu vou mostrar e falar, mas essa primeira mania minha, esse hábito meu de colecionar vem por causa do nome de um escritor. E eu geralmente coleciono um escritor ou porque eu já li alguma obra dele e gostei muito, ou porque eu tenho uma sensação, isso é muito estranho de falar, isso eu não recomendo para vocês fazerem isso, mas há casos de que eu comecei a colecionar um autor sem nem ao menos ler um livro antes. Não recomendo, novamente falando, não recomendo isso, mas é algo muito pessoal meu e isso é verdade, então eu aqui falo com sinceridade. Teoricamente, eu acho que o mais saudável é você ter o contato com o livro, ler o livro antes e, se gostar, continuar a comprar um autor. É só para destacar aqui nesse vídeo, porque eu não quero estimular um consumo irracional, né? Tipo, não é para isso que a gente está discutindo os nossos hábitos. Fica aqui só esse parênteses. Este é um caso, por exemplo, da Virginia Woolf. Agora eu já li vários livros dela e amei de paixão, mas eu sempre tive a sensação de que eu iria gostar dos livros da Virginia. Isso porque tudo que eu tinha lido sobre a vida dela ou sobre a obra dela, adaptações ao cinema de livros baseados em sua obra, tipo coisas assim que me vinham, né, antes da leitura própria, né, da sua obra, eu já tinha essa sensação de que eu iria gostar muito da obra dela. E assim, eu poderia não gostar, né? E aí eu teria que me desfazer dos livros dela ou não. Tem muitos, né? Mas eu vou mostrar pra vocês depois, eu vou virar a câmera e mostrar todas elas. É o caso também do Mia Couto. Ganhei vários livros dele do meu avô, que eram da biblioteca dele. Meu avô uma vez falou que eu iria gostar, que ele já conhecia mais ou menos o meu perfil, ou as coisas que eu gostava de ler. E ele falou, não, você vai gostar desse escritor. Então ele me deu assim uns 3, 4 livros de uma vez do Mia Couto. E a partir desses 3 ou 4 livros, aí eu comecei a minha coleção. Logo que eu li já o primeiro dele, fui comprando os livros dele conforme eu ia encontrando ou lançava livros, etc. Então são 2 exemplos de casos que eu faço desse jeito, que é assim, gente, é peculiar, eu sei, mas eu tenho isso de ter alguns autores que eu tenho essa sensação de que irão fazer parte da minha vida de leitora e que serão importantes para mim. Pouco diferente, mas é o caso do João Guimarães Rosa. Eu já li alguns, acho que uns 3, 4 livros do João Guimarães Rosa, não sei, mas e leio ele já há muito tempo, né, há muitos anos, mas eu sempre soube, sempre senti, principalmente depois de ler, talvez, acho que Sagarana, que ele era um autor que
que para mim ele é muito importante, assim, eu gosto dele, eu gosto do que ele escreve, eu gosto de ouvir João Guimarães Rosa. Então, mesmo não tendo lido todos os livros, eu o coleciono. Tenho aqui, vou mostrar depois para vocês. Inclusive, eu tenho, assim, acho que 3 edições diferentes de O Grande Sertão Veredas, que é um livro que eu ainda não li dele, que eu vou ler o ano que vem, se tudo der certo, tô me programando. Mas, enfim, é isso, tipo, eu comecei a coleção de João Guimarães Rosa depois de ter lido poucas coisas dele, mas a Clarice Lispector, por exemplo, está neste caso, porque eu a li pela primeira vez quando criança, um livro que meus pais tinham comprado para mim, que é o Felicidade Clandestina. Amei de paixão, mas na época, óbvio, né, não fui atrás, nem não tinha hábitos de leitura assim, né, sempre li, mas era uma coisa um pouco mais passiva, mais ou menos, porque eu também ia para livraria quando podia e comprava, enfim, escolhia livros, mas foi uma coisa um pouco mais lenta. Então eu li o primeiro livro dela com 13 anos, aí na faculdade eu peguei um outro livro dela que é da minha mãe, li, gostei, apaixonei, comecei a citar ela como uma das minhas escritoras prediletas, tendo lido pouquíssimo, mas é essa ligação forte que eu tenho com ela. E assim, depois, já mais velha, fui comprar minha coleção e fui colecionando Clarice aqui. E agora, tipo, tudo que eu vejo dela eu quero, ou ponho na minha wishlist, e com certeza quero, assim, o que eu puder, eu quero ter e quero ler dela, né? Outro caso parecido, semelhante, é do Walter Ugumãe, que é um escritor que eu amo de paixão, você já deve ter me ouvido falar dele também. Eu conheci o Walter com o livro A Máquina de Fazer Espanhóis. Eu comprei na época da Cosac, e aí eu li, eu amei, aí eu fui atrás, aí eu já comprei A Desumanização e O Filho de Mil Homens junto, né? Fui ler A Desumanização depois de um tempo, amei. Aí depois de muitos anos que eu fui ler O Filho de Mil Homens, mas nesse ínterim, entre A Desumanização e O Filho de Mil Homens, eu fui comprando outros livros dele e tô colecionando Walter Ugumãe. Outro caso parecido com o do Walter e da Clarice tem o Gabriel Garcia Marques. Eu fui ler o primeiro livro do Gabo que eu tive contato, foi Os 100 Anos de Solidão. Eu li faz uns 4 anos, eu acho, mas nisso eu já tinha outros livros dele, né? E eu sempre tive como meta, né, que eu fiz espanhol, eu comecei a estudar espanhol há alguns anos, eu sempre tinha como meta ter um espanhol bom o suficiente para ler Gabo em espanhol. E aí foi a minha grande realização o ano passado, o ano retrasado, que eu li O Amor nos Tempos do Cólera em espanhol, então eu consegui realizar isso. E a minha coleção dele também é pequena ainda, mas eu com certeza quero tê-lo assim o máximo possível aqui e lê-lo, claro, óbvio, o máximo possível, porque realmente é um autor que eu gosto muito. Outra escritora que eu li um livro, aí já é nesse caso, né, de você ter o contato com um primeiro livro e depois se apaixonar e colecionar, é a Wisława Szymborska, que é uma poeta polonesa, que assim, gente, eu sempre falo dela aqui, sempre falo dela no meu Instagram, eu fico repetitiva, mas gente, é porque ela é muito incrível. Eu li o livro Poemas, eu fiquei completamente encantada, né? E aí eu tenho como meta ter uma coleção de livros dela. Por enquanto, eu só tenho 2. Tô para comprar os outros livros de poemas e também quero, porque este ano saiu a biografia dela, quero muito ler, né, a biografia dela. Então, assim, é uma escritora que eu conheci mais recentemente e que coleciono. Outra escritora também que é da Chimamanda Ngozi Adichie, Ngozi Adichie, né? Eu li O Hibisco Roxo há muitos anos, nossa, nem sei, 6 anos, 7 anos atrás. E aí eu fiquei muito apaixonada pela escrita dela. Aí eu já comprei, assim, em promoções que eu via, aí eu já comprei Americaná, O Meio Sol Amarelo, comprei Sejamos Todos Feministas, comprei o Para Educar Crianças Feministas, mas eu dei esses dois, o Sejamos Todos Feministas e o Para Educar Crianças Feministas, eu dei para 2 amigas minhas. Aí agora, recentemente, eu comprei o outro dela, né, O Perigo de uma História Única, acho que é isso, vou deixar aqui certinho o nome. Outro autor que eu posso citar, que é o
que eu tenho uma coleção que vocês devem estar careca de saber, é o Drummond, né? Conheço e lia Drummond desde sempre. Minha mãe sempre, eu já falei isso aqui, minha mãe gosta muito e sempre declama. Minha mãe tem uma antologia dele lá, bem antiga, nossa, da década de 80, a edição dela. E eu lia esse livro, assim, tinha um contato com esse livro, depois ela tem outras coisas lá e tal. Aí na faculdade eu até comprei o livro A Bolsa e a Vida, que é um livro de crônicas, contos do Drummond, e aí eu amei. E aí depois disso, de muitos anos, que eu fui começar a me interessar a ter o Drummond, eu comprei aquela antologia, aquela reunião de 23 livros de poesia que vocês conhecem, que é o meu calhamaço de sempre. E aí depois eu fui, aí quando a Kozak também tava para fechar, eu comprei Confissões de Minas, que é uma edição lindíssima, que tá aqui, depois eu mostro. E aí agora, desde o ano passado, né, que eu comecei a ler com mais profundidade a obra dele, aí eu fui atrás de livros até de não ficção sobre Drummond, fui atrás de outros livros dele, tenho livros dele no Kindle, e aí tô colecionando edições mais raras agora, comecei com uma coisa assim, né, então eu tive esse movimento um pouco mais tardio. Outro tipo de coleção que eu tenho, já pulando uma coisa um pouco mais diferente, eu tenho, por exemplo, alguns livros aqui da Lígia Fagundes Telles, que é uma escritora que eu gosto muito, mas que eu só li 2 livros dela até agora, são ambos de contos, nunca li um romance dela, mas eu ganhei, eram do meu pai, e ele me passou, porque, enfim, ele sabe que eu gosto muito de literatura brasileira, ele estava lá com esses livros e me passou para eu ler, para eu conhecer melhor a obra dela, que é uma escritora que eu tenho vontade mesmo de me aprofundar, né? Ela é um grande nome da nossa literatura, eu acho importante lê-la. E também comecei uma pequena coleção de Hilda Hilst, porque eu só tinha essa antologia, né, essa reunião de livros de poesia dela. Aí agora também meu pai me passou alguns outros livros dela, mas eu quero tê-la, mas primeiro eu preciso ler, eu não quero ficar comprando muitos livros dela sem ler antes. Eu tenho um no Kindle também, e tem isso, né, gente, porque agora tem essa questão do Kindle, né, não sei como vocês têm, o que vocês acham disso, me digam aí nos comentários. Pra mim é meio estranho, sabe, tipo, esses autores que eu coleciono, eu tenho até no Kindle, como eu falei pra vocês, tem Drummond, Hilda, etc. Mas pra coleção, eu tenho, assim, eu sinto falta de ter o livro físico mesmo. Então, por exemplo, os do Drummond, eu tenho hoje, não sei se futuramente, a intenção de comprá-los no físico, para ter a coleção dele completa, sei lá. Talvez eu mude de ideia mais futuramente, mas alguns autores eu tenho esse preciosismo ainda, eu tenho, confesso. Tenho essa questão de ter o livro. Clarice, por exemplo, nem compro no Kindle, sabe? Nem compro. Eu compro físico porque eu quero tê-la comigo, e é um tipo de leitura que eu também gosto de marcar muito. Tem todas as outras questões que eu conversei com vocês sobre rabiscar livros, né? Marcar num outro vídeo deste mesmo quadro aqui. Confiram lá depois. Óbvio também que eu tenho a coleção do meu pai. Eu já falei aqui outras vezes, mas meu pai é escritor, né? A maioria dos livros dele é de livro infanto-juvenil. E óbvio, mais ou menos, porque Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, né? Eu fui ter essa coleção do meu pai muito recentemente. Eu não tinha ela completa, porque quando a gente era criança e quando eu era adolescente, eu morava fora. Acabou que a minha coleção e da minha irmã era junta, e aí a gente se separou, né? Porque cada uma tá num lugar. E aí eu fui atrás de completar a minha coleção. Esses são alguns exemplos. Um outro exemplo de coleção que eu não tenho muito essa tradição, mas, por exemplo, a editora Instante é uma editora que eu coleciono, porque a gente tem uma relação muito próxima, eles me enviam livros, eu gosto muito do trabalho deles, então é uma editora que eu coleciono. Uma outra editora que eu acompanho
já há algum tempo, mas eu compro pouco, assim, porque eu preciso ler mais, né? Que eu tenho muito interesse. É a editora 34, mas não diria que é uma coleção, assim, muito forte minha, mas que eu gosto muito da editora. E, assim, não é tão forte porque é isso. Eu preciso ler mais os russos, outros autores estrangeiros, né? Que eles. Eu gosto muito da tradução deles, né? Então, é uma editora que eu tenho aqui. E mais recentemente eu comecei uma coleção da editora Moinhos, né? Eles têm me enviado alguns livros que eu tenho interesse de ler e eles têm um catálogo bem legal, né? Com muitas escritoras latinas, que é algo que eu tenho bastante interesse. Então, recentemente a gente começou com isso. Então, tem pouquinhos aqui, mas eu já tenho alguns autores assim, clássicos, alguns autores muito famosos eu acabo comprando, mas não é que eu tenho grandes coleções, tipo do Machado de Assis, não tenho. Eu tenho alguns livros dele no Kindle, tenho esse box aqui, e assim por diante, assim, que eu não chamo coleção, mas que são autores que eu quero ir comprando aos pouquinhos, mas não é uma coleção de livros, né? Eu acho que esses que eu citei, por hora, são assim os mais graudinhos, as coleções mais graudinhas das minhas estantes. Então, pra não falar mais, porque eu já falei pra caramba, vamos lá, né, gente? Vou virar aqui pra mostrar um pouco pra vocês. Vamos lá. Bom, tô de pé aqui, vou virar a câmera já. As coleções estão esparramadas por todas essas estantes, então só pra... uma outra coisa que eu pensei em mostrar pra vocês é que eu não deixo coleções no mesmo lugar, né? Então, tipo, como vocês sabem, um outro vídeo que eu fiz aqui desse mesmo quadro, eu divido as minhas estantes por nacionalidade, né? Regiões, continentes. Então, confiram lá esse vídeo também, que tá bem legal. Então, tá esparramado aqui, estão esparramadas as minhas coleções, por isso que eu vou mostrar aos pouquinhos pra vocês. Então, vamos lá virando a câmera. São esses aqui os meus livros do Mia Couto, né? Vozes Anoitecidas, a Varanda do Frangipani, Raiz de Orvalho e Outros Poemas. Inclusive, olhem só o que tem aqui nesse Raiz de Orvalho. A dedicatória dele eu levei durante um evento que o Mia tava aqui, eu quis levar o de poemas dele para ele autografar. E aí tá aqui. O Último Voo do Flamingo, que é um livro belíssimo dele também, recomendo muito. Cada Homem é uma Raça. A Menina Sem Palavras, que é de contos. Histórias Abençonhadas. Antes de Nascer o Mundo, que é um dos meus prediletos dele. Gente, eu amo esse livro. E foi com ele que eu comecei a ler Mia, que eu citei pra vocês, né? Que eu li esse. E aí eu fiquei com a certeza que eu queria ler tudo desse autor. E Se Obama Fosse Africano, que é um livro dele que eu ainda não li também. Este daqui também é um dos meus prediletos. É maravilhoso, gente. Maravilhoso. Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra. Eu amo esse título também, inclusive. E por fim, esses dois, né? Mulheres de Cinzas e Sombras d'Água, que são dessa trilogia. Eu preciso comprar o terceiro, né? A trilogia chama As Areias do Imperador. Então, esses são os meus livros do Mia. E, assim, faltam bastantes livros dele, né? Mas, aos poucos, eu vou comprando, sem muita pressa. Aí, aqui, logo ao lado, tem minha coleçãozinha curta, porém preciosa, do Walter Ugumãe. Este aqui é O Paraíso São os Outros, gente, que livro lindo. Nossa, e essa edição tá muito linda. Também tenho O Remorso de Baltazar Serapião. O Nosso Reino. Esses dois eu ainda não li dele, estão entre os primeiros livros do Walter, né, mas eu ainda não li, que é Homens Imprudentemente Poéticos. Do Walter tem um aqui, nessa pilhinha, mas é a pilhinha meu de novos que eu ainda não cataloguei no meu catálogo, que é esse aqui, ó. As Mais Belas Coisas do Mundo. Eu tô doida pra ler, já vou devorar porque é curtinho. Aí esse aqui é o Apocalipse dos Trabalhadores. Esse aqui é A Máquina de Fazer Espanhóis, como eu falei pra vocês, foi meu primeiro contato com o autor. Aí tem A Desumanização, gente, que livro. E O Filho de Mil Homens, que é o meu favorito do Walter por enquanto, gente, que livro lindo, nossa senhora, maravilhoso. A minha coleção de Chimamanda, que tá curta, né, porque, como eu falei pra vocês, 2 dela eu dei de presente e tem um que tá ali também na pilhinha de novos, que eu comprei recentemente, mas que estão aqui, né, que é o Meio Sol Amarelo, Americaná, Hibisco Roxo, que é O Perigo de uma História Única, que eu também vou devorar logo menos. Subindo aqui, tem a coleção
Da Helena Ferrante, né? Eu já li esses todos. Tem um que tá emprestado. O primeiro livro da série eu emprestei pra uma amiga. Esse Dias de Abandono eu tô louca pra ler, porque já ouvi muito bem dele. Esse aqui é um livro de não ficção dela que eu ainda não li também. Bom, aí passando por aqui, eu tenho alguns livros do Jean-Paul Sartre aqui, né? Como vocês podem ver. Não é muito, mas é uma coleçãozinha até, né? Tipo, que eu nem citei, mas faz sentido mostrar aqui pra vocês, que tem alguns livros dele. Esses aqui eu nem citei antes, mas tem essas coleções de livros de não ficção, né, desses autores aqui. Do Carl Sagan e do Rubensbaum são as maiores, né, por causa do tema, que eu gosto muito. Tem aqui, tem dois, né, três do Stephen Hawking. Aí logo aqui do lado tem a minha coleção de Virginia, que eu citei pra vocês, né, essa escritora que eu já amo, assim, pelo pouco que eu li dela. Tenho uma obra completa da Virginia no Kindle em inglês. E também tenho o Orlando no Kindle em português. Mas aqui nós temos Mulheres e Ficção, que é maravilhoso. Esse aqui, pequenininho, mas assim, gente, é um dos melhores livros que eu li esse ano, que é Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas. Esse aqui, Um Teto Todo Seu, é um dos livros que marcam a minha vida de leitora e escritora, principalmente. É maravilhoso, maravilhoso, gente. A Arte da Brevidade, que é de contos, lindo, lindo, lindo. Nossa, tem vídeo deste maravilhoso romance dela, Mrs. Dalloway, que eu fiz mais recentemente, que eu li esse ano também. E amei. Esses outros aqui eu ainda não li. As Mulheres Devem Chorar ou Se Unir contra a Guerra, né, que eu comprei mais recentemente, se não me engano foi o último dela que eu comprei. O Valor do Riso e Outros Ensaios, né, que como o nome diz, são ensaios dela. Esse aqui é a biografia dela, escrita pelo Herbert Marder. E Ao Farol, que também é um livro que eu queria muito ter lido este ano. Aí pra cá tem a coleção dos livros do meu pai. Tem esse aqui que é o Rei que Ria, Sequestro no Cibermundo. Esse aqui é o Ladrão de Palavras, que ele escreveu baseado em experiências dele durante a ditadura militar. Esse aqui é O Pastor de Nuvens. O Gato que Falava Siamês, que eu adoro. Tem umas questões autobiográficas dele aqui na Cidade de Formiga. Esse aqui, Aventuras dos Filhos na Barriga da Noite. A Fada Enfadada, que é um livro infantil lindo, adoro. Esse aqui, Histórias da Flor na Pele. Este aqui é Ovelha Blue Jeans, é um livro dele que eu ainda não li. Esse aqui é O Mágico Desinventor em espanhol, porque ele foi publicado no México. O governo mexicano distribui esse livro para escolas. É A Árvore do Medo, é um livro um pouco mais recente dele, não muito, já tem uns anos já. Gente, desculpa a câmera, tá difícil de... Tá alto aqui, eu tô tentando não balançar muito, mas tá meio complicado. Esse aqui é O Canto da Ave Maldita. A Aurora Chegou na Hora, que eu adoro. O Palhaço Está em Greve, que é um dos meus prediletos. É maravilhoso, recomendo muito. Tem este aqui que é muito especial pra mim, que eu vou mostrar pra vocês com carinho, que é o livro que ele dedicou a mim, que é o livro que saiu, né, no ano em que eu nasci. Aí tem Mágica para Cegos, que é um livro muito legal, que ele se baseou em uns personagens reais, assim, lá da minha cidade, de Passos. Essa é uma edição do Mágico Desinventor. Esse aqui é O Escandaloso Teatro das Virtudes, que é maravilhoso. Esse livro aqui é muito bom, de verdade. E tem esse aqui, que é o Fábulas do Amor Distante, que é o livro do meu pai que ganhou o Prêmio Jabuti de 2004. A minha coleção de Drummond, que eu vou passar rápido, assim. Em outro momento eu pretendo fazer um vídeo mais específico para vocês verem tudo. Mas enfim, tá aqui. A Reunião, que vocês sempre veem. O Confissões de Minas, que eu citei, né? Amar se Aprende Amando. Corpo, Farewell. Verso e prosa nessas edições aqui, que são bem bacanas, que é A Bolsa e a Vida, Crônicas e Contos, né, do Drummond, Marginal Colorindo do Gato, que eu ainda não li, comprei recentemente num sebo, custei pra achar esse livro, e eu tenho 2 discursos de primavera, porque um era meu, o outro é do meu avô. Esse aqui é o Viola de Bolso, que é uma edição de 1953 que eu tenho, que é a primeira edição. Folha Explica, daquela coleção deles, né, Carlos Drummond de Andrade, e esse aqui é um livro dele que eu tenho traduzido pro italiano. Ao lado também tem a minha coleção do João Guimarães Rosa, que eu falei pra vocês, né? O Grande Sertão Veredas, que tá aqui.
tá ali em destaque, né? Porque esse aqui é um box lindo, eu amo esse box, amo. É da ficção completa do Guimarães Rosa. Então, aqui nós temos Sagarana, Manuelzão e Miguelim, no Urumbu Quaquá do Pinhém, no Pinhém, Noites do Sertão, Grande Sertão Veredas, Primeiras Histórias, que é um dos meus livros prediletos da vida, Tutameia, que é a Terceiras Histórias, Essas Histórias e Ave Palavra, todas aqui nesse box. Tá aqui no meio do Guimarães, mas é porque é sobre, né? E aí tá aqui, aí aqui tem o Grande Sertão em outra edição, Primeiras Histórias que eu amo, tá aqui, Essas Histórias. Também tem esse aqui que são cartas do Guimarães com o tradutor dele pro italiano. Ai, como é que fala? É um livro que veio junto, né, dessa edição aqui na época, O Corpo de Baile, os 3 livros, né, que fazem parte. E ali atrás, esse livro aqui é lindíssimo, Ele é esse aqui, ó, O Burro e o Boi no Presépio. Eu tirei e deixei porque a assinatura, né, do Guimarães, traduções, são poemas e traduções do próprio Guimarães Rosa. É um livro super lindo, gente. É muito bonito. Eu amo essa edição aqui, eu acho que é uma edição bem rara. Bom, saindo de Guimarães Rosa, né, acima tem a minha coleção de Lígia Fagundes Telles, que agora cresceu um pouco. Tem esse livro dela ali em destaque, Antes do Baile Verde, As Meninas, As Horas Nuas, Verão no Aquário. A Estrutura da Bolha de Sabão eu tenho 2, porque eu ganhei as 2 edições. Então, do Gabriel Garcia Marques, eu tenho 100 Anos de Solidão. Eu tenho 100 Anos de Solidão em espanhol, numa edição de capa dura linda, mas que tá emprestado. Crônica de uma Morte Anunciada. E O Amor nos Tempos do Cólera, como eu falei pra vocês, que eu li no espanhol, mas eu tenho essa edição em português também. Por enquanto, são esses os livros, não são muitos, não, como eu falei antes, mas é como eu falei também, né? Aos pouquinhos eu vou completando a coleção, vou aumentando, vou comprando, né, os livros. Por fim, eu vou descer e vou mostrar pra vocês muito rápido, porque esse vídeo já tá longuíssimo, a minha coleção de Clarice, Correio para as Mulheres. Tem esse aqui que é de entrevistas, que eu adoro, já li algumas, também não li completo. Esse aqui na verdade, é do Carlos Mendes de Souza, e ele fala sobre as pinturas da Clarice e faz ligação das pinturas dela com a obra, assim, é um livro bem legal. Esse aqui é Correspondências, que são as cartas de Clarice para amigos, né? Essa aqui é a coleção, né, a reunião de todos os contos da Clarice, que é um livro que eu amo de paixão. Ele tá até aqui em cima porque, por causa do projeto, né, eu vivo pegando e tirando ele. Por causa do dicionário Clarice também, eu fico tirando ele do lugar. Enfim, ele fica aqui já fácil para eu pegar. Eu tenho esse box aqui, Clarice na cabeceira. Eu já dei uma folheada em alguns. E aí os 2 boxes, né, são essa edição antiga, né, dos romances da Clarice, né, e é por eles que eu tenho lido para o projeto. Aqui tem todos os romances dela, que são A Paixão Segundo de H, Um Sopro de Vida, uma Aprendizagem no Livro dos Prazeres. Ó, esse já tem resenha, Uma Aprendizagem também, Perto do Coração Selvagem também. A Maçã no Escuro é um dos romances dela que eu ainda não li, assim como A Cidade Sitiada e O Lustre, são os 3 romances dela que eu ainda não li. A Hora da Estrela. E aqui as novas edições, né, dos livros dela que a Rocco fez, que trazem aqui as pinturas dela na capa, que eu acho lindo. Essa edição de A Hora da Estrela, que é linda, com manuscritos. Este livro aqui, que é um tesouro da minha estante, que é a fotobiografia da Clarice, feita pela Nadia Gottlieb, e que escreveu essa biografia dela aqui, Uma Vida que se Conta, que eu recomendo muito. Tá faltando alguns livros dela que estão fora do lugar, mas são livros infantis da Clarice que eu li
pro Lendo Clarice 100, né, de outubro. Mas esses dois aqui também são livros infantis, tá vendo? Fininho aqui. Este aqui é No Limiar do Silêncio e da Letra, da Maria Lúcia Homem. Minhas Queridas, que é um livro que eu também já fiz resenha aqui no canal, para não esquecer. E O Leitor Segundo de H, um livro de não ficção que eu também li. E essa aqui é a biografia escrita pelo Benjamin Moser, que eu ainda não li, mas em algum momento da vida eu vou ler. Descendo, tá aqui minha coleção da Editora Instante. Eu já dei 2 livros da Editora Instante da pilha para Pri, minha amiga querida. O Mundo que Habita em Nós, da Liliane Prata. Mordidas por Dentro, Poemas em Prosa para Corações Dilacerados, que é muito lindo, do Bruno Lima Penido. Também da Liliane, Ela Queria Amar, Mas Estava Armada. Tem o Átimo, do Kiko, que eu gostei bastante, é um romance. Tem esses 2 da Carolina Nabuco, que eu pretendo ler em breve, que são romances históricos. Maria Altamira, que é da nossa escritora brasileira Maria José Silveira. Já, assim, tô super interessada, já falei um pouco sobre a sinopse, sobre a trama dele no meu Instagram. A Débil Mental, que é da Ariana Harvix, que escreveu Morra Amor, que era um livro, o livro que eu dei pra Pri, que não tá aqui mais, mas que tem resenha aqui no canal, que eu gostei muito, eu tô louca pra assistir, pra ler A Débil Mental. A Muralha, que também fiz recentemente uma resenha aqui, que eu amei, da Diná Silveira de Queiroz, que é outra escritora que a Instante recuperou aqui, brasileira, muito importante. Recentemente eles me enviaram esse aqui, que é o Demerara, que é o primeiro romance do Wagner Barreira. E, assim, eu gostei muito, muito do plot dele. Eu fiquei bastante interessada também. E o Cacos, que é um livro de contos bem interessante da Cissa Lessa. O nome é antigo da editora, né? Ela começou como Amora, mas depois eles mudaram o nome para Instante. E ali também tem outro livro deles que tá separado, porque ele é grande e não cabe aqui na minha prateleira. Aqui, gente, vou mostrar, vou subir para pegar. É O Morrer de Amor e Continuar Vivendo, da Lorena Casca, um livro de quadrinhos bem, bem legal. Gosto muito, dei de presente para algumas pessoas. Eu acho que é um livro, assim, super interessante pra gente ler, principalmente mulheres. Eu lembrei desses aqui, gente, que é a minha coleçãozinha simplória, mas tá presente, do George R. Martin, que é um escritor que eu gosto por causa das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Que eu leio. Eu ia ler o 4º livro esse ano, mas enfim, não li ainda, quem sabe. Mas eu gosto bastante. Então. Bom, gente, é isso. Mostrei minhas coleções. Espero não ter esquecido de nada, mas se eu esqueci, paciência. Em outro momento eu mostro novamente para vocês. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aí quais são as coleções que você tem, ou que você quer ter, ou que você tá começando, né? Afinal, vocês viram que tem coleções minhas aqui que tem pouquíssimos números, mas enfim, eu acho que o que vale é a nossa intenção como leitor de querer, né, colecionar ou de se interessar por aquele ou aquele escritor, aquela escritora ou aquela editora ou sei lá, literatura sobre algum tema específico. Tem tantos modos, né, da gente se interessar por alguma coisa. Então é isso, para você que continuou até aqui comigo, eu agradeço muito mesmo, de coração, é importante, e eu peço para você não se esquecer de se inscrever no meu canal e de compartilhar, né, com amigos que gostem de literatura ou que queiram conhecer mais de diversos assuntos, que seja um leitor apaixonado, que possa também estar aqui conosco nessa comunidade, falando um pouco mais sobre os nossos hábitos, nossas paixões. Vejo vocês no próximo vídeo, um beijo grande e até!